Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais um programa Palavra Viva nesse início de semana. Nós que estamos aí na 23ª semana do tempo comum, iniciando esse programa aqui hoje, continuando a meditação ainda do Evangelho de São Lucas, agora no capítulo 6, Nós vamos meditar hoje sobre aquele evangelho onde Jesus cura um homem da mão seca. Mas vamos, antes de mais nada, pedir a graça do Espírito Santo sobre nós, para que nos ilumine, para que abra a nossa inteligência, toque na nossa vontade, para que a palavra de Deus tenha o seu efeito, a sua força em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Vamos ver aqui, vamos abrir aí a nossa palavra. Vamos pedir ao Senhor a graça hoje de iluminar a nossa mente para que possamos ler no mesmo espírito em que essa palavra foi escrita. Vamos pedir ao Senhor nesse dia que possa de fato falar de novo ao nosso coração de maneira nova, como uma agenda, como algo, a boa notícia que nós recebemos todos os dias para esse início de semana. Então vamos lá, Lucas 6, versículos 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se-lhe um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então um pretexto para acusá-lo, mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te, põe-te em pé aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e foi restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, que as palavras do Santo Evangelho possam de fato também nos restabelecer. Possa restabelecer a nossa paralisia, aquilo em nossa vida que está seco, insensível, indiferente, que negligencia a graça de Deus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, de fato, nós precisamos nesse dia também, diante desse evangelho, diante de mais uma situação em que os fariseus, os escribas estavam ali observando Jesus para ver se, para pegar Jesus em alguma coisa, como eles sempre fizeram. E é claro que eu acredito que em meio a esses fariseus, esses mestres da lei, esses escribas, sempre tinha aquele que de fato era tocado por Jesus, era transformado pela sua palavra, mas ainda tinha aqueles que tinham outras intenções, o que também nos leva a pensar sobre nós. Então, confrontados nesse dia de sábado com esse homem de mão seca, os fariseus eles são chamados a escolher. Nós também somos, Mas aqui vamos trazer aqui antes para o contexto dessa palavra, para aquilo que o texto diz, o texto que nós lemos. Eles são chamados a escolher entre o bem e o mal, a vida e a morte. Nós falamos na sexta-feira sobre essa lei, Essa lei da graça que vem trazer vida nova, que vem trazer o novo para nós. A partir
de Jesus, essa nova lei, né? Nesta nova lei não há lugar para desculpas, para justificativas. Não há lugar para nós ficarmos justificando as nossas ações, justificando aquilo que nós fazemos, né? Nos justificando nas regras, nas leis, nas obrigações que nós trazemos, né? Porque o amor de verdade, quando eu amo de fato, né? Quando eu faço as coisas por amor, no meu apostolado, no meu trabalho, como esposo, como pai, como filho, como irmão, né? O amor, ele não tira férias. O amor, ele não tem dia nem lugar. O amor de verdade, ele não descansa. Ele não descansa. É porque Jesus, ele sabia da intenção daqueles homens. Jesus, ele sabia, né, no que eles estavam pensando. Por isso ele colocou essa questão: é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Nós precisamos hoje escolher, diante de tantas ideologias, diante de tantas coisas que o mundo está nos propondo, que nós propomos a nós mesmos, né, e que o demônio nos propõe. Nós precisamos decidir. Nós precisamos nos colocar hoje na presença de Deus através desta palavra, né, e deixar com que o Senhor venha restabelecer de novo o amor em nós. A cura desse homem da mão seca vem falar hoje para nós, né, e aqui já trazendo para essa linha da meditação, que é aquilo que o texto diz a mim. Nós precisamos nos colocar daquele homem que foi trazido para o meio, né? Aquele homem que no dia de sábado, que até para os judeus, para os escribas, para aqueles homens que estavam observando Jesus, era proibido fazer qualquer coisa, até mesmo o bem, até mesmo amar, até mesmo agir com caridade, salvar a vida. Nada era permitido no sábado para aqueles homens. Mas Jesus veio aperfeiçoar a lei. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do tempo. Para ele não tem tempo, para Deus não tem tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é o Cronos. Sim, o nosso Deus de amor, ele não descansa. Deus não para de pensar em nós, Deus não para de criar, Deus não para de gerar. A sua palavra cria, a sua palavra cura, a sua palavra transforma, a sua palavra nos liberta. Então, nós precisamos nos abrir e fazer uma pergunta: quais são as nossas intenções? Quais são as nossas escolhas hoje, nesse dia? Diante dessa agenda, diante dessa proposta, diante dessa boa notícia, dessa novidade de Deus que é a sua palavra, diante dessa nova lei, diante da palavra de Jesus. Porque eu acho que quando Jesus pergunta, né? Pergunto-vos se no sábado, pergunto-vos se hoje. Sim, nós podemos trazer para o hoje, na segunda-feira. Jesus está perguntando para nós: é permitido fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixar perecer? Então Jesus, ele aqui nessa tradução da Ave Maria vai dizer: e relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende a tua mão. Jesus está relanceando o seu olhar sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa família. Está pedindo: estende a mão. Deus está pedindo esse ato de vontade para que Ele possa nos curar, para que Ele possa nos libertar das nossas justificativas, das desculpas que nós temos dado para amar. Nós colocamos condições, meus irmãos, minhas irmãs, para amar. Ah, mas se eu faço isso, mas se você, né, se eu tiver algo em troca. O nosso amor é mercenário, o nosso amor é condicionado, o nosso amor é limitado. O Jesus hoje quer restabelecer hoje, através da cura desse homem da mão seca. Jesus quer restabelecer o nosso ato de amar. Sim, porque a mão nos remete à ação, a mão nos remete ao mover, aquele que coloca a mão na massa, né? Vamos dizer assim. E se a nossa mão está seca, né? E a mão seca era justamente uma mão neutralizada, paralisada, uma mão sem sensibilidade, uma mão sem docilidade. Jesus hoje quer restabelecer, né,
a nossa mão, o nosso agir, o nosso ato de amar, porque o amor verdadeiro não descansa, o amor verdadeiro não tira férias. O amor de Deus por nós foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, meus irmãos. Portanto, permitamos que o Espírito hoje nos ajude a meditar e a refletir quais são as nossas intenções. Quais são as nossas intenções diante da ação de Jesus, diante da palavra do Senhor. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta, meus irmãos, aqui, no programa Palavra Viva, meditando, refletindo sobre esse evangelho de hoje, essa cura do homem com a mão seca naquela sinagoga ali onde Jesus estava ensinando, e esse homem que tinha a mão direita seca. Mas, meus irmãos, Jesus está nos remetendo ao amor, à prática do amor, ao ato de amor. Para amar não há tempo, não há dia, não há momento, não há cansaço. Nós precisamos nos esforçar em amar mais, porque não é a observância, de uns quantos preceitos, rituais, não é uma religiosidade que nos santifica, mas o amor que somente Deus, por sua graça, pode infundir em nossos corações. Isso nós precisamos pedir na nossa oração de hoje, nesse dia, nesse início de semana, nessa 23ª semana do tempo comum, através dessa liturgia, desse evangelho de hoje. Nós precisamos pedir: Senhor, infundi em meu coração essa graça, pelo teu amor. Infundi em meu coração a graça de amar, porque não há tempo certo para amar. Todo tempo é tempo de amar. Então, meu irmão, minha irmã, vamos reparar nesse dia em nós, vamos refletir, vamos fazer o nosso exame de consciência, onde nós temos pecado, nesse sentido de amar. Porque ao curar, nesse dia de sábado, o homem da mão seca, Jesus ele causa ali todo um alvoroço, A palavra diz aqui que eles se encheram de furor e eles indagavam uns com os outros o que fariam a Jesus. Jesus causou aqui um estardalhaço aqui, curando aquele homem, porque eles estavam ali justamente para vigiar Jesus, E eles começaram a discutir entre si, o que fariam com o Senhor. Então esse motivo dessa inimizade, que os fariseus vão pouco a pouco alimentando e que se deve a uma aparente desobediência a Deus, ou seja, Jesus que foi desobediente à lei mosaica, vamos dizer assim, a gente já refletiu e continua refletindo nesse dia de hoje aqui através do nosso programa. Nós refletimos em outras ocasiões. Deus quis estabelecer para o povo um conjunto de preceitos que os preparasse
que preparasse o coração endurecido, o coração resistente para a vinda do Senhor. Todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus fez, nós falamos isso sexta-feira, estamos falando aqui, retomando, porque Deus sempre retoma conosco, Deus sempre está nos pegando pela mão, porque somos lentos, para entender, para compreender, porque havia um Messias prometido, e esse Messias é o Senhor, Ele é o Santo de Deus, Ele é o Filho de Deus vivo. Então nós precisamos preparar cada dia o nosso coração para amar de verdade, para assumir o amor verdadeiro em nós. Então, no entanto, tanto os mandamentos contidos lá no Decálogo, os 10 mandamentos, que são essa lei natural, da nossa vida, quase todas essas prescrições dos judeus, esses rituais, foram reformados pelo Senhor, foram aperfeiçoados pelo Senhor, e o seu fim não é outro senão nos colocar ao nosso dispor para que nós cheguemos a esse fim, que é o amor, que é aquilo que Jesus realizou aqui, independente se era sábado ou não. Jesus falou assim, é como se Jesus perguntasse para nós, você tem amado, meu irmão? Eu sei, você tem observado os mandamentos, mas e o amor? Onde está o amor? Jesus que conseguiu resumir todo essas leis, essas regras, esses rituais em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É o amor. O nosso fim é o amor. Então, nós precisamos pedir a graça desse Cristo que vem, desse Messias, do Senhor, do Cristo Jesus, para que de fato encha o nosso coração desse amor, dessa graça, porque nós somos incapazes de amar, nós somos limitados para amar. Então, e Deus sabe disso, Deus sabe e Deus quer. Deus sabe e Deus quer nos ajudar. Deus sabe e Deus quer nos dar a graça. Porque Deus quer ser amado por nós. Amemos a Deus. Peçamos ao Senhor a graça de amá-lo assim como Ele o deseja ser amado. E não como nós achamos que é a forma certa de amar. Porque nós podemos errar. Nós podemos porque somos incapazes de amar. Então Deus, como Ele quer ser amado, mesmo que nós creiamos, sejamos religiosos, devotos, piedosos, nós precisamos pedir ao Senhor a graça. Sem a graça, nós podemos até amar, mas com um amor meramente natural, meramente humano. Sem a graça, o nosso amor é um amor qualquer. Nós precisamos da graça de Deus. É o Senhor quem nos... Se até para reconhecer os nossos pecados nós precisamos de Deus, imagine então para amar. Porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou, Deus te amou primeiro, meu irmão, minha irmã. Então, nesse dia, porque assim como o nosso amor é limitado, assim como se nós amarmos sem a graça, o nosso amor é um amor meramente natural, porque está misturado com o nosso egoísmo, com o nosso amor próprio, esse amor que só pensa em mim mesmo, nas minhas vontades, nos meus desejos, que não tem forças para perseverar por muito tempo, porque nós estamos ali, às vezes fazemos um reto propósito de amar, de mudar, de amar aquelas pessoas que nós temos mais dificuldade, de sermos mais pacientes com aqueles que às vezes nos importunam, nos incomodam, mas somos pouco perseverantes, somos infiéis. Então, precisamos da graça, precisamos do auxílio de Deus para podermos amar a Deus com um amor sobrenatural, um amor de amizade, um amor de intimidade. Esse ano, na comunidade de Missão Maria de Nazaré, a proposta para nós é um ano da intimidade. Nós precisamos amar com intimidade, amar com profundidade, conhecer para amar, Ninguém ama aquilo que não conhece. Então isso é o amor sobrenatural, isso é o amor de amizade, Ou seja, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. E isso nós não vamos conseguir sem Jesus.
né? Então, sem Jesus, nós não passamos de outros homens da mão seca. Nós não deixamos de ser aqueles homens neutralizados, insensíveis, que não têm docilidade para poder entender como Deus quer ser amado e como nós devemos amar os nossos irmãos. Nós somos incapazes de nos doar, somos incapazes de nos entregar, somos incapazes de nos abandonar por caridade, porque a caridade, o amor caridade é esse amor doação, esse amor entrega, esse amor que esquece de mim mesmo, que não quer nada em troca, é aquele famoso hino da caridade, em Coríntios 13. O amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, esse é o amor caridade. Então vamos entender hoje a nossa mão ressequida, essa mão seca. Vamos pedir a Jesus que através dessa lei da graça que eu relembro aqui, que na sexta-feira nós partilhamos, através desse novo de Deus para nós, que foi lapidado pelo Espírito em nossas almas, possa alegrar o nosso olhar, possa trazer alegria ao nosso coração, para nos recordar de que nós somos filhos de Deus, que nós fomos feitos pelo amor para poder amar. Vamos pedir ao Senhor que isso se realize em nós, para que nós consigamos cumprir todos os nossos deveres, não abandonemos as nossas práticas religiosas, não abandonemos os rituais que nós temos, os ritos. O rito é importante. Jesus não veio abolir o rito, tudo isso é importante, todo esse rito, os ritos de piedade, de devoção que nós temos, que nos faz semelhantes até aos fariseus nesse sentido. Mas não permitamos que isso seja somente um cumprimento mecânico, rotineiro, cotidiano da nossa vida, É assim como várias normas, regras. Quem não tem regra? Quem não tem uma regra para seguir, para realizar? Mas que através de tudo isso Deus nos faça santos, meus irmãos. Faça de nós homens e mulheres que de fato amem de verdade, que não descansem no amor, que não se limitem no amor, Então, só Deus, só por graça e por iniciativa de Deus, é que nós seremos capazes de fazer tudo isso. Que o Senhor nos dê a graça. Por isso, coloque na presença de Deus agora e peça, Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu não sou capaz de amar. Reconheça. Eu reconheço que eu não consigo amar sem a Tua graça, sem o Teu auxílio. Dá-me hoje, nesse dia, Senhor, mais uma vez eu te suplico, a graça de amar. A graça de amar, Senhor, independente do tempo, do momento. Não tem dia, não há hora certa. Eu sou chamado a amar. Essa é a minha vocação, amar. Se eu quero ser santo, Senhor, eu preciso amar. Os santos amaram, Senhor, mas por Tua graça, por Teu amor. Ajudai-nos, Senhor, nesse dia, com a vossa graça. Todos nós, a você, a mim, todos nós precisamos da graça de Deus para amar. Sim, que em tudo, meus irmãos, no nosso trabalho, nos nossos apostolados, na nossa família, a nossa vocação, Deus nos dê a graça de amar. Que alegria poder contar com a graça de Deus. Louvo a Deus pela sua vida, desejo a você uma excelente semana, uma ótima semana, uma semana abençoada. Que Deus continue aí, nos concedendo esse ardor, esse fervor, para podermos, ser curados, ter a nossa mão restabelecida, nosso ato, nossa vontade de amar restabelecida por Ele. Que Deus abençoe você, que Nossa Senhora te proteja, te guarde nessa semana e vamos que vamos, até no nosso próximo programa Palavra Viva. Forte abraço. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão
e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.